Vamos lá. Primeira coisa, você chega lá na sua prova e está escrito lá no enunciado, né? Tem lá os textos de apoio, tudo bonitinho. E tá lá escrito no enunciado. Faça uma redação, faça um texto do tipo dissertativo argumentativo. Aí eu te pergunto, primeiro ponto, o que é dissertar? Porque, professora, como que eu faço um texto dissertativo argumentativo se eu não sei nem o que significa essas palavras? Ah, professora, me ajude. Então vamos por partes. Loucura, né, gente? Vamos por partes. Primeira coisa, o que é dissertar? O que é dissertação? O que é fazer uma dissertação? Todo mundo fala, professor, eu tô ouvindo o seu pensamento, eu tô ouvindo o seu grito daqui, para de gritar. Para de gritar que eu não vou ficar disputando na garganta com você, não, presta atenção. Todo mundo fala assim, eu vou entrar na tua mente agora. Dissertar é dar a minha opinião sobre alguma coisa, né? Mais ou menos, não é bem por aí. Dissertar, gente, dissertar nada mais é do que falar sobre algo. Isso é dissertar. É falar sobre algo, sobre algum assunto. O vestibular, ele nos dá um tema. E você vai falar sobre este tema. Só que você pode falar sobre este tema de diversas maneiras. Você pode falar sobre este tema dando a sua opinião em primeira pessoa. Você pode falar sobre este tema dando a sua opinião em terceira pessoa. Então, existem formas de falar sobre algo. E é aí que ele especifica para você. Como que o vestibular quer que você fale sobre este tema? De forma argumentativa. De maneira argumentativa. É aqui que entra como você falará sobre este algo, né? Então, você não pode, por exemplo, quando o vestibular ele indica pra gente, quando você chega lá e ele está indicando que ele quer uma dissertação argumentativa, ele diz o seguinte: fale sobre algo seguindo a estrutura de uma dissertação argumentativa. Então, qual é a característica dessa dissertação argumentativa? Você escreverá em terceira pessoa. Terceira pessoa. Tudo bem? Ai, professora, sério? Sim. Você tem que manter um distanciamento do seu leitor. Você não pode se aproximar, você não pode escrever eu acho, porque se você escreve eu acho, você não está fazendo uma dissertação argumentativa, você está escrevendo uma dissertação subjetiva, é outro tipo. Muita gente não conhece, mas é um outro tipo de dissertação, tudo bem? Então, aqui você escreve em terceira pessoa e como é uma dissertação argumentativa, né? Você trará argumentos para a banca para convencer do seu ponto de vista em terceira pessoa. Então você argumentará sobre este tema, trará um problema, falará sobre o problema deste tema, certo? E trará depois possíveis soluções para este tema. Porque não adianta, gente, só falar do problema e deixar a banca lá deprimida. O corretor termina de ler, ele fica como deprimido, chateado, chorando. Para que fazer isso com o corretor? Você não faz isso não, você propõe uma solução para o problema também. Isso faz parte da estrutura do texto. Tudo bem? Então, você chega no dia da sua prova, estará escrito lá, faça uma dissertação argumentativa. Então, você vai falar sobre um tema, normalmente esse tema é o quê? Um problema social, não é verdade? Para que você fale sobre o problema, forneça argumentos para convencer do seu ponto de vista e depois você dará uma solução. Vamos ver parte por parte da sua redação. Vamos ver parte por parte. E a estrutura desse texto dissertativo argumentativo, essa estrutura, ela é dividida em três partes. Ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento e ela tem uma conclusão. Tudo bem? Você fará uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Combinado? Super tranquilo até aqui. Então, eu pergunto a você, meu amor, minha vida, meu vestibulando, meu desesperado, quantos parágrafos no mínimo, a sua redação tem que ter? Olha, professora, 9 fora, 4, 5, ó, eu sou de humanas, eu sei fazer esse cálculo básico aqui, hein, ó, 1, 2, 3. Você precisa ter, no mínimo, 3 parágrafos, combinado? 3 parágrafos. Pelo menos um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Então, quando chega lá na hora, o seu corretor olhará
a sua redação, quando o seu corretor vai olhar a sua redação, ele tem que enxergar a estrutura de, no mínimo, 3 parágrafos. E se eu fizer 2, professora? Não pode, porque aí você fere a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas mesmo que eu faça uma introdução, um desenvolvimento e conclusão em um parágrafo só, não pode? Não. Você tem que dividir essa estrutura. E aí eu dou uma dica extra para você. Cuidado com parágrafos longos. A chance de faltar coesão e coerência é muito grande. Então sempre divida as suas ideias. Uma dica é ideias diferentes, parágrafos diferentes. Leve isso para a vida, tudo bem? Então o que eu vou sugerir para você? O que é normal, o que é o normal que o pessoal costuma fazer para você não se sentir desorientado, tá? Faça um parágrafo de introdução, que é o normal, um parágrafo apenas de introdução, 2 de desenvolvimento, ou dependendo do tema, se você tiver bons argumentos, né, muitas ideias para serem debatidas, colocadas ali, você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? E um parágrafo de conclusão, ou até mesmo 2 parágrafos de conclusão. E eu vou explicar isso ali na frente para vocês. Então, normalmente a estrutura usada é 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, certo? Verifique se cada parágrafo traz apenas uma ideia principal. Gente, isso daqui é extremamente importante. Como assim, professora? Sabe por quê? Porque às vezes nós não percebemos, mas a gente começa a encher o parágrafo de várias ideias. Então, quando você for revisar o seu texto, você vai fazer lá um rascunhinho, beleza? Tudo lá digitadinho, bonitinho. Quando você fizer a revisão do seu texto, você vai prestar atenção se cada parágrafo tem apenas uma ideia principal. Se você, por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento, não falou sobre 2 problemas no mesmo parágrafo. Então você verifica lá assim, será que nesse parágrafo de desenvolvimento aqui eu falei sobre falta de medicamentos e falta de médicos? Se você fez isso, separe as ideias. Então, em um parágrafo você fala sobre a falta de medicamentos, no outro parágrafo você fala sobre falta de médicos. Não coloque 2 ideias no mesmo parágrafo. Ideias diferentes, parágrafos diferentes, sempre. Isso faz com que o seu texto fique com mais coesão e coerência. Toda vez que nós colocamos muitas ideias em um mesmo parágrafo, você começa a encher o parágrafo de vírgula, 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 ponto, mas... vírgula, 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 entretanto, vírgula, vírgula. Então você enche de conectivos o seu parágrafo e a chance de faltar coesão e coerência é muito grande. Então fique atento com isso. Combinado? Ideias diferentes, parágrafos diferentes. Na introdução você apresenta o problema, a ideia principal com a sua tese, tudo bem? No desenvolvimento 1, você apresenta um problema. No desenvolvimento 2, você apresenta o outro problema ou a contra-argumentação. E no último parágrafo ali você faz a sua conclusão com seu projeto de intervenção. Lembra que eu falei que você pode fazer 2 parágrafos de conclusão? Isso não é muito comum, mas pode. Em um parágrafo você pode apresentar o seu projeto de intervenção e no outro parágrafo pequenininho, 3 linhazinhas, você retoma a sua tese e faz o fechamento do texto, tudo bem? Isso pode acontecer. Mas eu posso fazer a conclusão em um parágrafo só? Pode sim, não tem problema nenhum. Combinado? Beijo, descansem, vá descansar, beijo e tchau!